Quero cumprimentar todos os alunos do Núcleo Kairos com a paz do Senhor Jesus. Peço perdão, não consegui fazer o vídeo no final de semana devido a alguns contratempos, mas estamos aí de volta dando continuidade à nossa aula. Já estou gravando já para as aulas de quarta-feira agora, que seria a quarta aula. E nós vamos falar dos meios da salvação que Deus proporcionou para nos salvar. Bom, vamos começar em Atos, capítulo 2, finalzinho do discurso de Pedro, pregação de Pedro, né? A homilia de Pedro, versículos 37, 38 e 41. Ouvindo eles estas coisas, eles, o povo que está ouvindo Pedro pregar, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então lhes aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas agregaram à igreja, receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra Evangelho, que vem do grego Evangelium, que significa boas novas, as boas novas de Cristo. Nós vemos que eles, no teu coração, sentiram o chamado de Deus. Porque Deus que produz no coração do homem o teu chamado. Deus que nos atrai. E eles perguntaram para Pedro como é que nós respondemos positivamente a esse chamado. Aí Pedro deu a receita do bolo. Pedro disse: arrependei-vos. Porque não há evangelho sem arrependimento. Não há evangelho sem mudança de vida. E ele diz: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Vamos entrar por detalhes aqui naquilo que Pedro falou. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. O batismo foi, certamente, uma ordenança de Jesus. Porém, o batismo é uma confissão pública, simbólica, em que nós confessamos o nosso arrependimento e tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, se uma pessoa aceitou Jesus, no dia seguinte veio a falecer, não significa que o arrependimento se tornou infalível pela falta do batismo nas águas. De maneira alguma. A condição para a salvação é o arrependimento. Então guardem isso. O batismo é uma ordenança no sentido de que é simbólico, e essa ordenança simbólica, nós professamos publicamente a nossa fé em Cristo Jesus. É onde nós professamos publicamente, através do nosso batismo, a nossa fé em Cristo Jesus e nos tornamos nova criatura. Romanos capítulo 6 tem uma descrição sobre o batismo. Paulo fala lá em Romanos capítulo 6. Em tempo oportuno, nós vamos falar sobre isso. Amém? Então, batismo é definido como um ato simbólico, mas não deixa de ser um mandamento, aonde a pessoa professa sua fé pública em Cristo Jesus. Amém?
Da mesma forma, né, que uma pessoa recebe Jesus como o Salvador da tua vida. Romanos 10:9 diz: aquele que confessa a Cristo com a tua boca e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, este será salvo. Então, a confissão segue o arrependimento, né? Então, primeiro a fé em Cristo e depois o arrependimento das obras. E nós vemos que a salvação, ela foi um ato provido por Deus. Para que houvesse o perdão dos pecados, nós já vimos que era necessário haver o derramamento de sangue. No período veterotestamentário, quando eu falo veterotestamentário, é o período do Antigo Testamento. No período do veterotestamentário, era se sacrificado animais. E Deus havia dito ao seu povo que se alegrava mais num coração obediente do que num sacrifício em vão. Nós vimos em Hebreus capítulo 10 que o próprio autor dos Hebreus disse: por meio de duas testemunhas no tempo da lei, a pessoa podia ser até mesmo morta, dependendo do ato que ele cometesse. Imagina aquele que pisar o sangue de Cristo, ou profanar o sangue de Cristo. Ou seja, imagina aquele que no tempo da graça brincar com a obra de Deus. Então, o período neotestamentário, ele diz exatamente isso. Então, arrependei-vos dos vossos pecados. A salvação não é obra do homem, é obra de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa da redenção, efetuando a provisão para a salvação, pela morte e ressurreição de seu Filho. Hoje nós vemos a teologia liberal propagando um conceito que com certeza não agrada a Deus. A mensagem, ela tem uma capa da teologia liberal. Essa capa que a mensagem tem é a seguinte: olha, nós temos que amar a todos. Cristo nos ensinou a amar. E eu estava vendo os adeptos da teologia liberal, estava estudando durante esse final de semana, estudando na prática, né? Porque eu estava acompanhando nas redes sociais pastores que são adeptos da teologia liberal, e um pastor chamado Pastor Caio Fábio, que esse é o líder, né, da teologia liberal. Eu acompanhando ali aquilo que ele dizia e o que as suas ovelhas, né, entre aspas, publicava embaixo, né? E teve um que usou palavras de baixo calão, e depois ele disse que Jesus era a própria palavra, então Jesus era mais importante que a própria palavra, Jesus só amou e nada mais do que isso. Então, se o conceito é só amar e não pregar arrependimento, não pregar santificação, não pregar mudança de vida, que sentido faz esse evangelho? Parece que eles rasgaram da Bíblia o conceito de arrependimento, o conceito de santificação, o conceito de nova criatura. Então, nós vemos hoje o evangelho muito banalizado, o que antigamente ele confrontava, na verdade, as outras religiões. Quando nós entrarmos na matéria de heresiologia ou religiões comparadas, nós vamos ver que cada religião que difere do cristianismo, eles possuem a sua forma de salvação. Como, por exemplo, os muçulmanos, que para eles ser salvo, no conceito deles, do Alcorão, teria que cumprir 5 preceitos do Alcorão. E todas as religiões
como também o espiritismo, as religiões afrodescendentes, que é o baixo espiritismo, né, candomblé e outros, eles também dizem que a salvação vem pelas obras, ou seja, que a pessoa ela tem que por si só cumprir boas ações, boas atitudes, para que viesse a alcançar, através do ato de se doar, uma espiritualidade maior. A gente sabe que não é nada disso, né? Nós fazemos a obra porque somos cristãos, não porque fazemos a obra para ser salvo. Porque a salvação ele já cumpriu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Amém? Daqui a pouco eu vou falar sobre a salvação através dos meios.